Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Edmar, para nos encontrarmos novamente. Agora à distância, você aí na sua respectiva casa, eu aqui na minha, mas com o auxílio da tecnologia nós conseguimos manter o nosso contato. E nessa aula eu vou estar falando para vocês, vamos dizer assim, sobre função composta, retomando alguns conceitos dos nossos últimos encontros presenciais, que falamos sobre função, e também falar mais um pouco sobre função composta, fazer uma aplicação e dar alguns direcionamentos para vocês ir treinando, para vocês ir se ocupando e estudando aí na casa de vocês. Também servindo como uma motivação, certo? Então nós estávamos falando sobre a questão de função e falamos sobre diagramas. Então tenho aqui duas representações, dois respectivos diagramas que representam o primeiro uma função f, que vai do diagrama A no diagrama B. O segundo uma relação G do diagrama A no diagrama B. Professor, por quê? Esse primeiro você pode perceber que cada elemento do diagrama A está tendo uma imagem no diagrama B. Então eu tenho uma função. No diagrama B sobra um elemento sozinho, não tem problema. No diagrama B, no contradomínio, pode sobrar um elemento sozinho, certo? Esse segundo eu falei para vocês sobre relação. Por que esse segundo aqui eu não posso chamar de uma função, que vai de A em B? Porque nesse segundo você tem aqui, por exemplo, o elemento 1 do diagrama A tendo duas imagens diferentes. E ainda mais, no diagrama A sobra o elemento 3, o número 3 sozinho. Para que seja função, isso não é permitido. Então o segundo é uma relação, mas não posso chamá-lo, não posso classificá-lo como função. O primeiro sim é uma função. Beleza. Então tá lá, ambos os diagramas são relações, mas só um representa uma função. Qual? O primeiro. O segundo não é mesmo função. Por quê, professor? Porque tem um número 3 sobrando aqui no primeiro diagrama, no diagrama A, não pode acontecer isso para ser função. E também o número 1 tem duas imagens diferentes. Para ser função, isso também não pode acontecer. Então, o segundo nós dizemos que é uma relação de A em B. O primeiro eu posso dizer função de A em B, certo? E aí a gente falou sobre função composta, último tópico que estávamos discutindo em sala de aula, certo? Então, a função composta está aqui, tem o diagrama A, o diagrama B e o diagrama C. E eu tenho uma função f que vai de A em B e uma função g que vai de B em C. Então, por exemplo, se eu pegar um elemento do diagrama A, um x, calcular na função f, eu vou ter um f de x, tá aqui no diagrama B. Aí se eu pegar minha função g e calcular nesse valor aqui, que é o f de x, eu vou ter a g de f de x, diagrama C. A função composta faz esse passo diretamente. A função composta, que eu posso chamar de h, que é uma g de f de x ou g bola f, tanto faz a leitura, ela pega esse elemento aqui, x do diagrama A, e leva direto no diagrama C. Isso que a função composta faz. Seria a função g de f de x, ou também lida g bola f, certo? Então, tá lá, chamamos de função composta entre f e g, aí você pode chamar g de f de x, certo? Ou g bola f de x, tanto faz. Uma informação importante é falar sobre isso aqui, a f de g de x é diferente da g de f de x, tá? Então isso não precisa decorar, claro, você consegue verificar isso daí numa aplicação, mas é importante. Se você calcular f de g de x e calcular g de f de x, você vai perceber que esses valores não necessariamente são iguais. Isso não é uma regra. Beleza? E aqui está uma aplicação para a gente falar. Tem um gráfico, eixo horizontal, eixo x, eixo vertical, eixo y. No eixo horizontal tem o -12, -7, 0, 5, 13, 14 e 16. No eixo vertical você tem -5, -2, 0, 5 e o 16. Ele fala: a figura indica o gráfico da função contínua f, de domínio de -12 até o 16, tanto o -12 quanto o 16 entram também os extremos, e imagem de -5 a 16. Então tá aí. E aí ele fala para a gente o seguinte, pessoal, de acordo com o gráfico, o número de soluções da equação f de x igual a 5 é... Como assim, professor? Então, simplesmente a gente vai ver isso. Vamos começar, como nós falamos, sempre de dentro para fora. Vou ver quantas soluções eu tenho para f de x igual a 5. Então, tá lá, o 5 está aqui, é a imagem que está no eixo vertical, o eixo y. Então, se você pegar o -12 do eixo x, o gráfico vai no 5.
Se você pegar o menos 7 do eixo X, o gráfico vai no 5. Se você pegar o número 5 do eixo X, o gráfico também vai no 5. E o 13 do eixo X, o gráfico também vai no 5. Certo? Então quer dizer que eu tenho aqui ó, uma solução, menos 12, segunda solução, menos 7, terceira solução, 5 e quarta solução, 13. Então, no menos 12, menos 7, 5 e 13. O resultado do meu gráfico está aqui, ó, no eixo Y, eixo vertical, no valor 5, que é o que ele pede aqui. Então, eu já tenho 4 soluções para f de x ser igual a 5. Só que agora eu vou ver a f da f de x. Então, vamos ver, ó. Beleza. Então, eu tenho solução aqui no menos 12. A f da f de x, eu precisaria procurar um valor no eixo x, cujo eixo y, a imagem está no menos 12. Não existe, professor. Por quê? Porque no eixo y vai de menos 5 até 16. Eu não tenho menos 12 no eixo y. Então, o menos 12 do eixo x, quando eu faço a f da f de x, eu não tenho solução para ele. O menos 7 também não tem. Por quê? Porque o eixo y vai do menos 5 ao 16. Não tem o menos 7 aqui. Ó. Então, a solução para esse valor menos 7 não tem. Certo? Para o 5 eu tenho. Ó. Se eu procurar no eixo y o valor para o x sendo 5, eu tenho o próprio 5. E também tem o 13. O 13 estaria aqui, ó, entre 5 e 16. Aqui estaria o 13, eu tenho uma solução para ele também. Ó. Estaria antes do 13. Então, para f de x igual a 5, eu tenho 4 soluções. Menos 12, menos 7, 5 e 13. Estão aqui, ó. 4 soluções para f de x ser igual a 5. Quem são elas mesmo? Menos 12, menos 7, 5 e 13. Depois eu tenho outras duas soluções, que são essas duas soluções para f de x igual a 13. Que são quem? É quando eu tenho aqui no eixo x, o número 5, eu vou ter a f de x igual a 5, e o 13. No eixo x eu tenho dois valores para ele. Ó. Então eu tenho dois valores para o eixo x igual a 13 e o eixo y, entendeu? Igual a 5. Porque eu tenho que analisar duas situações, a f de x e a f da f de x. f de x igual a 5, 4 soluções. Menos 12, menos 7, 5 e 13. Agora, a f da f desses pontos, para o menos 12 não existe, para o menos 7 não existe, porque o meu eixo y vai de menos 5 a 16. Só que para f de 13 eu tenho duas soluções, ó, nesse ponto que é o 5 e esse ponto que também é 5. Então eu tenho um total de 4 soluções para f de x igual a 5 e 2 soluções para f de x igual a 13. 4 com mais 2, 6. Então eu tenho 6 soluções no total. Certo? Então aqui está uma aplicação que envolve a parte gráfica, às vezes é um pouco mais estranho de se perceber do que aquelas práticas que estávamos fazendo em sala de aula, que era mais algébrico, mas é comum isso, entendeu? Então, muda um pouco o cenário, você pode ter um pouco de, vamos dizer assim, de estranhamento, mas fica tranquilo que com um pouco de prática você já pega o raciocínio e vai embora. E aí eu tenho algumas sugestões de exercícios para vocês. Lá no seu caderno de atividades, na página 28 e 29. Exercícios 25, 26, 27 e 30. Estes exercícios 25, 26, 27 e 30 são exercícios que estão aqui, ó, nessas duas páginas, 28 e 29 do seu caderno de atividades. É importante que você tente fazer esses exercícios, você vai ver que é bem parecido com o que a gente fez em sala de aula, mas que também tem algumas diferenças em alguns, que proporciona você também, vamos dizer assim, ter um pouco mais de curiosidade e pensar um pouco mais. E é importante que você faça isso para você ir treinando, para você não, vamos dizer assim, perder esse embalo, esse costume dessa dinâmica, dessa, vamos dizer assim, que nós estávamos já no colégio, na parte presencial. E também para você se ocupar aí na sua casa, certo? Nesse período você assiste filme, faz outras atividades, descansa um pouco, mas também tira um tempinho para você estar estudando, para você estar se ocupando. Então um grande abraço e até um próximo encontro.